aqui a gente não corta o fio para poder fazer a alça. A alça é feita de uma forma contínua e sem cortar o fio desde o início. Tá aqui, ó, o fiozinho, aqueles 10 centímetros que a gente deixou lá na nossa primeira aula. Agora a gente vai começar a fazer a nossa alça de forma contínua para dar aquele charme na nossa bolsa. E no decorrer agora, eu vou depois colocar aqui uma outra dica de uma alça auxiliar que vocês também podem utilizar. Mas eu vou dar só uma dica e aí a criatividade, eu quero que vocês trabalhem ela. Então, pega a tua bolsa, continua com o mesmo fio, pega a tua agulha e vamos crochetar. Então, vamos dar início à nossa alça. Ó, ajusto bem a nossa última laçadinha que a gente deu aqui, ó. No último ponto baixíssimo, ó. Último ponto baixíssimo, a laçadinha. E daqui dessa laçadinha, nós vamos fazer 8 correntinhas. Então, vamos iniciar já as 8 correntinhas. É o mesmo movimento que a gente fez aqui para começar o nosso trabalho, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, 8 correntinhas. Parece que não é suficiente para a nossa alça? Só parece, tá? Porque vocês já vão entender o porquê que quando parece que não vai dar, ela dá, tá? Porque depois a gente vai fazer umas técnicas aqui dentro dela e ela vai acabar aumentando de valor, de tamanho. Então, essas 8 correntinhas é o suficiente para fazer a nossa alça da nossa bolsa Grécia, tá? É o suficiente. Já fiz testes de fazer com mais 1 ou 2 correntinhas e entortou. Já fiz com menos, aí ela ficou muito pequena. 8 é a medida certinha para fazer a alça da nossa bolsa Grécia, tá bom? Então, fiz as 8 correntinhas. Eu vou vir aqui, ó. Estão vendo aqui que tem as correntinhas lá do nosso início do nosso trabalho? As primeiras correntinhas, ó, depois a gente fez os primeiros pontos baixos, pontos baixíssimos. Aqui tem um detalhe, um segredinho, tá? Estão vendo que aqui tem os nossos 4 pontos baixíssimos, ó? A nossa correntinha ali, ó, estão vendo? Ó, essas 2 alcinhas aqui é daquela correntinha que a gente fez para virar o nosso trabalho lá no início. A gente fez 4 correntinhas, 5 correntinhas, e aí marcamos com o nosso marcador mais 5 correntinhas, 4 correntinhas e fizemos um ponto, uma correntinha a mais para virar o nosso trabalho, para a gente começar a fazer o ponto baixíssimo e o ponto baixo. Esta correntinha aqui, ela fica dessa forma lá na pontinha, ó. Estão vendo? Deixa eu aproximar mais aqui pra vocês verem. Estão vendo? Ó, ela fica meio tortinha. Eu já fiz testes de pegar e colocar a nossa agulha só aqui na correntinha e ficou essa partezinha aqui muito saliente e eu não gostei, tá? Então, para não ficar com este fio aqui saliente, nós vamos introduzir a nossa agulha tanto nesta alcinha aqui, que é aquela correntinha que a gente fez a mais para virar o nosso trabalho, tanto a gente vai colocar nessa alcinha e introduzir na nossa primeira correntinha, tá? Então, a gente vai pegar nessa alcinha e na primeira correntinha. Estão vendo, ó? Nas 2 alcinhas. Então, nós vamos ficar com 3 alcinhas de correntinha dentro da nossa agulha. Ajusta o fio, laça e volta, ó. Tirando tudo da agulha. Aqui, nós vamos dar início. Só ajusta o ponto para ele ficar bem justinho aqui, tá? Para esse fio aqui, ó, não ficar assim, tá? Ajusta bem o ponto, o fio, traz o fio, puxa ele, ajeita para ele ficar um trabalho bonito do início ao fim. Aqui nós vamos dar início à carreira de pontos baixos que a gente vai fazer. Então, já introduzi ali, vou laçar o meu fio e tirar de tudo uma vez da minha agulha. Fiz o meu primeiro ponto baixo.
Venho na próxima correntinha, laço o fio e faço meu segundo. Para fazer a nossa alça da nossa bolsa Grécia, tá? É o suficiente. Já fiz testes de fazer com mais uma ou duas correntinhas e entortou. Já fiz com menos, aí ela ficou muito pequena. 8 é a medida certinha para fazer a alça da nossa bolsa Grécia, tá bom? Então, fiz as 8 correntinhas. Eu vou vir aqui, ó. Estão vendo aqui que tem as correntinhas lá do nosso início do nosso trabalho? As primeiras correntinhas, ó, depois a gente fez os primeiros pontos baixos, pontos baixíssimos. Aqui tem um detalhe, um segredinho, tá? Estão vendo que aqui tem os nossos 4 pontos baixíssimos, ó? A nossa correntinha ali, ó, estão vendo? Ó, essas duas alcinhas aqui é daquela correntinha que a gente fez para virar o nosso trabalho lá no início. A gente fez 4 correntinhas, 5 correntinhas, e aí marcamos com o nosso marcador mais 5 correntinhas, 4 correntinhas e fizemos um ponto, uma correntinha a mais para virar o nosso trabalho, para a gente começar a fazer o ponto baixíssimo e o ponto baixo. Esta correntinha aqui, ela fica desta forma lá na pontinha, ó. Estão vendo? Deixa eu aproximar mais aqui para vocês verem. Estão vendo? Ó, ela fica meio tortinha. Eu já fiz testes de pegar e colocar a nossa agulha só aqui na correntinha e ficou essa partezinha aqui muito saliente e eu não gostei, tá? Então, para não ficar com este fio aqui saliente, nós vamos introduzir a nossa agulha tanto nesta alcinha aqui, que é aquela correntinha que a gente fez a mais para virar o nosso trabalho, tanto a gente vai colocar nessa alcinha e introduzir na nossa primeira correntinha, tá? Então, a gente vai pegar nessa alcinha e na primeira correntinha. Estão vendo, ó? Nas duas alcinhas. Então, nós vamos ficar com 3 alcinhas de correntinhas dentro da nossa agulha. Ajusta o fio, laça e volta, ó. Tirando tudo da agulha. Aqui, nós vamos dar início. Só ajusta o ponto para ele ficar bem justinho aqui, tá? Para esse fio aqui, ó, não ficar assim, tá? Ajusta bem o ponto, o fio, traz o fio, puxa ele, ajeita para ele ficar um trabalho bonito do início ao fim. Aqui nós vamos dar início à carreira de pontos baixos que a gente vai fazer. Então, já introduzi ali, vou laçar o meu fio e tirar de tudo uma vez. Venho na próxima correntinha, laço o fio e faço meu segundo. Venho na próxima correntinha. O que eu estou fazendo aqui? Pontos baixos, pegando, ó, pegando as duas alcinhas da correntinha. Lembra que aqui na bolsa a gente pegava só de trás? Aqui para fazer a alça, para ela ficar bem firme, bem sustentável, como a gente gosta de uma alça, a gente vai pegar as duas alcinhas da correntinha ao mesmo tempo para fazer os nossos pontos baixos, tá? Estão vendo aqui, ó? Estão vendo aqui, ó? Aqui a gente tinha 4 pontos baixíssimos e a gente fez 1, 2, 3, 4 pontos. Aqui a gente tinha 5 pontos e 5, ó. Recapitulando, fiz 8 correntinhas. Vim aqui no primeiro ponto. Opa, bati na câmera, desculpa. Vim aqui no primeiro ponto. Ajeitem os pontos, tá? Sempre, tá? Vim aqui no primeiro ponto, fiz 4 pontos baixos. E depois eu segui fazendo 5 pontos baixos, porque é a sequência da nossa carreira aqui embaixo, tá? Vou fazer a volta aqui. Aqui é o outro lado da minha bolsa, ó. Uma correntinha, 1, 2, 3, 4, que é dos pontos. Perninha onde a gente trabalhou na bolsa inteira. Nós vamos vir aqui na próxima, ó.
na primeira correntinha bem próxima aqui ao fio que tá vindo, ó, sai daqui, este fiozinho ele não sai daqui. Agora a gente já pode vir aqui e cortar este fiozinho aqui. Tá? Aqui, 2, 3. E são mais apertadinhos, tá? Aqui, mais 2 pontos aqui. E já vamos começar a fazer a nossa alça. Ó, último ponto baixo. Pronto, fizemos a primeira parte da nossa alça. Ó, primeira parte da nossa alça. Sempre aqui ajeitem o ponto para ele ficar bem ajeitadinho lá para trás, tá? Agora nós vamos partir para a segunda parte da nossa alça. Para fazer a segunda carreira da nossa alça, nós vamos continuar trabalhando com ponto baixo, tá? Com ponto baixo, e aqui nós vamos trabalhar com ponto baixo centrado. Então, só nesta bolsa aqui vocês vão trabalhar com 3 formas do ponto baixo, tá? É esta forma aqui que pega a correntinha, né? A parte de trás da correntinha. Esta forma aqui que a gente pegou a correntinha inteira. E agora vocês vão aprender a fazer o ponto baixo centrado. Então, é um ponto maravilhoso do crochê que a gente pode estar aí transformando ele. E ele acaba transformando a nossa bolsa total. Então, vamos dar início. Aqui foi o último ponto que a gente fez aqui, ó, o ponto baixo da última carreira. E agora nós vamos fazer pontos baixos aqui nas nossas correntinhas, tá? Onde essa alcinha da correntinha fica para a parte de baixo. Vou mostrar aqui para vocês bem de pertinho, ó. Nós vamos introduzir aqui, essa primeira correntinha ela é um pouquinho mais difícil, mas tu vem aqui, ó, tu acha bem certinho onde tá a alcinha de trás dela, ó. Aqui, essa primeira ela fica escondidinha aqui, ó. A correntinha dela está ali e aqui tá a alcinha de trás dela. Então, introduz a agulha ali, ó, pegando as 2 alcinhas da correntinha e faz o primeiro ponto baixo aqui da nossa alça. Se tem 8 correntinhas que a gente introduziu ali no início, nós vamos fazer 8 pontos baixos. Um para cada correntinha, ó. Vem aqui na próxima e pega as 2 alcinhas da correntinha, ó. Deixando a alcinha sozinha, ó. 2. Vem aqui no próximo. 3. Ó, e como é que vai ficando o trabalho? Vai ficando com essa alcinha aqui embaixo, ó. Pega as 2 alcinhas da correntinha. Ó. 4. A bolsa tá ficando grande e o espaço tá ficando pequeno aqui, ó. Dá pra gravar. Tô cuidando pra não bater na câmera, ó. E aí, lembra que eu falei que a gente ia fazer 2 técnicas aqui, que ia aumentar a nossa correntinha e estruturar ela, ó, ela já tá ficando estruturada e com tamanho maior. Por isso que 8 pontos é o suficiente, tá? Aqui. Estamos chegando aqui no último ponto, ó. Vamos conferir se a gente tá fazendo os 8 pontos mesmo. A gente não pulou nenhum, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora a gente vai seguir aqui esta carreira com ponto baixo centrado. O que seria o ponto baixo centrado? É quando a gente faz o ponto no meio do ponto da base. No meio, ó. No meio. Deixa eu mostrar aqui melhor. Uma perninha pra lá, uma perninha pra cá. Ó, eu venho aqui no meio do meu Vzinho. Estão vendo que cada ponto tem um Vzinho, ó. Deixa eu pegar uma outra agulha pra guiar os olhos de vocês aqui, ó. Estão vendo, ó, que cada ponto tem 2 perninhas, ó. Ao invés da gente trabalhar aqui, agora nós vamos trabalhar aqui, no meio do nosso ponto. Ó, no meio do nosso ponto. Porque aí vai fazer com que a nossa peça fique estruturada. O movimento do ponto é o mesmo, ó. Entro no meio do ponto
laço por trás, puxo, laço pela frente e volto. Este ponto, olha que coisa mais linda, a trama que vai criando quando a gente faz o ponto baixo centrado. Este ponto aqui é maravilhoso para cachepô, para bolsas estruturadas. Este ponto aqui é o ponto estruturado, esse é o ponto, ó. Ponto baixo centrado. E aqui a gente vai fazendo um ponto para cada ponto de base. Ó. Sem aumento, sem diminuição, um ponto para cada, ó, entrando no meinho, ó. Vou mostrar aqui atrás. Ó, estão vendo ali, ó? Ó, a agulha e um fiozinho para cada lado da agulha, isso quer dizer que vocês estão no meio dele. Quando a gente faz o movimento de laça por trás, puxa, laça pela frente, fecha, a gente já forma que ele fique o Vzinho bem certinho já para esperar o ponto baixo centrado ficar bem certinho na nossa bolsa, na nossa peça. E aqui a gente vai indo, ó, sem pular ponto, sem diminuição, sem nada, tá? Ó, segue um ponto para cada ponto da base, ó. Aqui, mais um. Esse último aqui, eu vou até mostrar, porque atrás aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Atrás, ele tem só um fio aqui, estão vendo? Ó, ele não é o mesmo desenho dos outros que tem um fio para cada lado. Este aqui, vocês vão escolher colocar a agulha exatamente ali, ó, tá? Para ela ficar mais estruturada. Ó, deixando os dois fiozinhos aqui, ó, para este lado da alça, tá? Pronto, deixa eu virar aqui. E agora nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. 8 pontos, um para cada correntinha, ó. Mesma coisa que tu faz de um lado, tu vai fazer do outro. 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês quiserem só pegar a alcinha assim também, ó, fica prático de pegar pra fazer o ponto também, tá? Deixa eu virar aqui. Vamos conferir se tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho o tamanho da nossa alça. Ó como ela já começa a ficar ajustadinha, ó. Ela ainda tá irregular porque ela ainda precisa de pontos para estruturar, tá? Mas ela já está bem melhor do que estava. Da mesma forma que a gente fez do outro lado, continuamos fazendo pontos baixos centrados. Ó, ponto baixo, centrado. Vamos virando aqui. Sem pular nenhum ponto. Um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Lembrando que agora a gente não trabalha na correntinha, a gente trabalha no meio do ponto. Essa alça que a gente está fazendo, ela é uma forma contínua de fazer o ponto. Mais uma vez, repito, essa é oh meu Deus, só mais uma técnica que existe. Aqui a gente não vai fazer, ó, aqui tá o final da nossa carreira.
por incrível que pareça. A gente não vai fazer a emenda de carreira. Essa técnica que eu tô trazendo aqui pra vocês é uma técnica nova. Nova não, é uma técnica nova que eu ainda não usei em nenhum evento. Mas essa é uma das técnicas que a gente utiliza para fazer... Essa técnica já existe, né? Quando eu falei nova, eu até voltei atrás, porque ela não é nova, ela já existe. E é uma das técnicas que a gente faz para fazer a carreira contínua, tá? Desta forma, a gente não faz emenda de carreira. A gente iniciou aqui. Por que eu sei que aqui é a nossa carreira inicial, tá? Porque aqui tem a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Estão vendo? Deixa eu fechar minha bolsa para vocês entenderem. Ó, a nossa carreira tá a mesma bolsa de um lado e do outro. Aqui, por que a gente fez a forma contínua? Porque aqui a gente iniciou as nossas correntinhas para fazer os nossos pontos baixos. Ó, a gente veio daqui, da nossa bolsa, fizemos 8 correntinhas e aqui a gente iniciou pontos baixos, fizemos toda a volta e viemos para cá. Daqui a gente fez pontos baixos, fomos e já estamos aqui. Ela é uma forma contínua de fazer o ponto assim circular. E vocês vão ver que no final da nossa carreira, quando a gente for finalizar o nosso trabalho, tu vai ver que ela vai ficar uma emenda perfeita e imperceptível no trabalho de vocês, tá? Porque é uma coisa que me incomoda muito, é quando a gente faz esse tipo de trabalho, a finalização dele. Porque aí parece que a finalização vem e para assim. Da forma que eu vou ensinar vocês no final, aqui, vocês vão ver que fica imperceptível. Como aqui, ó. Ó. Tá? Imperceptível. Vou mostrar pra vocês. Então, seguimos fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui, anuncio para vocês que nós estamos na nossa penúltima carreira. Penúltima carreira. Na verdade, é a última carreira, porque depois só vem um acabamento, tá? Mas a gente vai fazer uma carreira de acabamento. Então, a gente tá na penúltima carreira. Agora, a gente só vai fazer um detalhezinho a mais na nossa alça, para ela ficar bem sustentável, tá? Bem certinha, bem durinha. Então, ao invés da gente pegar, ó, aqui, cheguei no final da minha carreira, aqui já é a alça, ó. Ali já é minha alça, estão vendo? Ó. Ao invés de eu pegar no meio do nosso ponto, eu vou pegar no mesmo, na base do ponto, tá vendo ali, ó? Na base do pontinho, na alcinha da nossa correntinha. Eu vou pegar e vou introduzir a minha agulha aqui, ó, em cada pontinho da nossa alça. Isso vai fazer com que ela fique mais firme, tá? Mesmo movimento, mesmo ponto baixo. E assim a gente vai fazer um ponto baixo alongado. Ó, vem aqui na base do nosso ponto, laça o fio, puxa, alonga ele e fecha. Ó como vai ficar bonito. Vem. Ó. Aqui. Opa, bati na câmera. Deixa eu virar aqui. E aqui vai ficando nosso trabalho bem bonito e bem estruturado. Vamos dar uma pausa? Vamos dar uma pausa. Pega o teu café. Na hora já de dar aquela alongada, aquela passeada, aquela deitadinha na casa, sabe? Toma um café, toma uma água, faz o alongamento, olha pra cima, olha pela janela, olha o ambiente que tá ao teu redor. Toma um golinho de café, de chá, de água e continuando o trabalho. Venho aqui na minha base do ponto. Quando eu digo base do ponto, é porque é na base mesmo, ó. Na base que eu vou fazer o meu ponto mesmo. Por isso que eu digo que é a base do ponto. Aqui. Um em cada ponto da nossa alça, que significa 8 pontos baixos alongados, que é o da nossa alça. E aqui, ó. E assim a nossa alça fica estruturada, estão vendo?
já começa a ficar bem estruturada a nossa alça. Não fica molenga, não fica encolhendo o nosso trabalho. Ainda tem mais uma carreira aqui de acabamento. Já ficou já do tamanho que é pra ficar, viu? E agora que a gente chegou aqui no nosso 8º ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Aqui. Aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu vou saber qual que é o final da minha carreira? O final da tua carreira vai ser aqui. Vai ser exatamente aqui, porque no final da aula aqui eu vou trazer mais esse assunto pra gente debater, tá? Eu trouxe uma bolsa bem clássica, com um investimento de material bem baixo, porque eu queria que todas vocês conseguissem fazer uma bolsa com ali aquela região que vocês estão. Mas encontram um fio de qualidade com menos de R$40, né? Então vocês vão fazer uma bolsa com menos de 40 coisas através dessas técnicas que eu tô passando aqui pra vocês. E lembrando, isso aqui não é nem 3% do que eu mostro dentro da comunidade, não é nem 3% do que eu falo e do que eu ensino dentro da comunidade, tá? Existem muitas outras técnicas de cor, de troca de cor, de emenda de fio, muitas outras coisas. Cheguei aqui no final, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou seguir fazendo a minha penúltima carreira da nossa bolsa. Última carreira de ponto baixo centrado. Não tenha medo de ir virando a bolsa de vocês assim, ó, tá? Ela é estruturada e ela fica na forma depois. Podem ir movimentando, massageando. Analisa se vocês estão fazendo os pontos bem certinho, tá? Depois eu tenho mais um recado para dar para vocês também. Fiquem aí, não pulem a aula. Assistam a aula do início ao fim. É muito importante para o aprendizado de vocês que vocês assistem a aula completa. Como fica a lateral. Vamos ajeitando a peça, porque a gente tá dobrando a coitada praticamente ao meio. Deixa eu ajeitar aqui. Isso. E aqui a gente tá chegando nos nossos últimos pontos. Aqui. Aqui. E esse é o nosso último ponto, ó. Antes de chegar na nossa alça. É o nosso último ponto. Por que é o nosso último ponto? Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 3 carreiras de pontos baixos centrados. Aqui, 3 carreiras de pontos baixos centrados. Aqui, 3 carreiras de pontos baixos centrados. E aqui também, 3 carreiras de pontos baixos centrados. Se eu continuar fazendo pontos, eu vou aumentar a minha bolsa até onde eu quiser. Posso fazer mais uma carreira? Pode. Se tem fio aí, faz. Eu vou repetir de novo. Este tamanho de bolsa aqui que eu estou propondo para vocês, ó como que calça, ó. Do tamanho exato que ela tem que ser, ó. Estruturada, não tá encolhendo o nosso trabalho. Claro que ainda falta a gente ajeitar os nossos pontos, né? Porque a gente veio fazendo, entortando a coitada. Agora é hora de ajeitar a nossa peça com as mãos, que a gente veio fazendo assim com ela, né, coitada? Agora é hora de ajeitar os nossos pontos. Falta uma carreira de acabamento da nossa bolsa. Então vamos fazer a nossa carreira de acabamento aqui. E aqui é um segredinho, pra ficar bem bonitinho, sempre perfeitinho, tá? E dessa forma aqui, vamos ver que ela vai ficar imperceptível o nosso acabamento. É um jeito de fazer um acabamento bem natural e invisível na nossa peça. Nós vamos pegar essa alcinha aqui, e nós vamos pular esta alcinha aqui, que está do lado do nosso ponto, ó. Nosso ponto, tem um ponto aqui do lado e tem o próximo. Nós vamos introduzir a nossa agulha aqui, neste próximo, ó.
meu ponto, a minha alcinha, tá? Que eu deixei ela grandinha aqui pra gente poder fazer essa volta, ó. Essa alcinha, ela tem uns 2, 3 dedos, tá? A gente já vai diminuir ela também. Ó, aqui tá meu ponto, o próximo ponto, e no próximo eu introduzo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha com a agulha de trás pra frente. Venho com essa minha alcinha e laço e levo ela lá pra trás, ó. Leva ela lá pra trás. Feito isso, levei ela lá pra trás. Aqui onde está saindo o meu fio, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer ela pra cá, pra fazer o mesmo desenho das correntinhas. E eu já vou trazer ela aqui pra frente pra gente seguir fazendo os pontos baixíssimos. Ó, levei a minha alcinha lá pra trás. E aqui onde tá saindo o meu fio, eu vou introduzir a minha agulha, ó. Pegando esta alcinha aqui da correntinha de trás junto, ó. Aqui, e introduzindo no meio da minha correntinha, ó, no meio da minha correntinha. Laço a alcinha e levo lá pra trás. Feito isso, ajeita sempre, tá? Sempre ajeitando e vendo se tá no mesmo tamanho as alcinhas. Essa alcinha aqui eu achei que ficou muito grande, porque depois a gente vai vir aqui, ó, no mesmo lugar onde ela tá, ó, do ladinho, e levar ela aqui pra frente. Olha aqui como ela tá grande, ó. Porque aqui ela vai ficar já certinha pra gente fazer os pontos baixíssimos. Então, vamos desmanchar aqui, puxando, ó. E diminuir o tamanho dela. Diminuir, acho que isso aqui já chega. Vai vir pra cá e depois vai vir pra lá. Tá, acho que esse tamanho aqui está certinho. Vou fazer o mesmo movimento. Venho aqui, pegando a alcinha de trás da correntinha, ó. E no meio da correntinha, ó. Duas alcinhas ali e no meio da correntinha. Laço a alcinha e levo lá pra trás. E ajeito pra ver se tá tudo. Ajeita essa alcinha também aqui de trás, tá? Pra ela não ficar aparente aqui na correntinha. Agora eu acho que tá bonito, ó. Tá? Tá bonito. Venho aqui do ladinho da minha correntinha, da minha alcinha, do fio. Tudo no mesmo, na mesma correntinha aqui, ó. Pego a alcinha e trago pra frente. E já deixo ela na minha agulha. Ó, já deixo ela na minha agulha. Porque eu vou vir aqui na próxima correntinha e vou começar a fazer pontos baixos. Desculpa, pontos baixíssimos. Ó, laça, volta aqui pra frente e já tira a alcinha que tá na agulha. Lembra do nosso ponto baixíssimo? É o que a gente vai fazer aqui. Vem na próxima correntinha. Ó, próxima correntinha, laça o fio, vem pra frente e já tira da alcinha que tá na agulha. E vamos ajeitando os pontos. Vem na próxima, vem e já tira da alcinha que tá na agulha. O ponto baixíssimo é o mesmo desenho, o mesmo jeito de fazer a correntinha. O mesmo que a gente fez aqui em toda a borda. Entra por baixo da correntinha das duas perninhas, laça o fio e já tira do fio da argolinha que tá na agulha, da alcinha que tá na agulha. Ó, e assim a gente vai fazendo um acabamento na nossa bolsa, deixando ela mais firme ainda e com acabamento, né? O acabamento é tudo. Este detalhe aqui não pode faltar nos trabalhos de vocês, que é a carreira de acabamento. Isso aqui é o que determina a finalização da bolsa de vocês, tá? E lembrando que essa finalização que a gente está fazendo aqui é só mais uma das técnicas que existem, tá? Existem várias outras técnicas, várias. Ó, aqui tô eu entortando minha bolsa de novo. Entortando entre aspas, né? E depois a gente vai ajeitar ela. A gente tá aqui dobrando ela de vários jeitos. Esta bolsa aqui, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Esta bolsa aqui, vocês podem, na hora da venda, usar como quem for viajar, quem viaja muito, quem vai viajar pra praia, porque essa bolsa aqui pode ser de praia também, tá? A pessoa consegue guardar ela dentro da mala de uma forma, olha aqui o espaço que ela ocupa, ó. Isso aqui que é o espaço que ela ocupa, 2, 3 dedos dentro de uma mala. Então, é uma bolsa que a pessoa pode levar para a viagem tranquilamente.
Então, isso também é um plus a mais na venda de vocês. É uma informação que vocês podem usar para venda. Vocês têm aí uma cliente, uma conhecida, que é o que a gente está pedindo para vocês na última aula, né? 2, 3 conhecidas, que vocês vão usar elas hoje, mas mais adiante na nossa aula, vocês podem ter uma conhecida aí que viaja muito. Então, essa bolsa aqui vocês podem oferecer para elas, porque ocupa bem pouco espaço dentro da mala. E fora que é leve, né? Estamos chegando no final da nossa bolsa. Só que o que eu ia falar pra vocês, ela não termina aqui não, tá? Essa bolsa que vocês fizeram aqui junto comigo, ela não termina aqui. Na nossa quarta aula tem mais. As aulas não acabaram agora. O que eu trouxe para ensinar para vocês não acaba agora. Tem mais na quarta aula. Não mata a aula, porque aqui no Sul a gente fala que quando a gente é jovem e a gente deixa de ir numa aula, a gente tá matando a aula. Tem alguns que chamam de gazeando também, né? Mas aqui no Sul mesmo a gente fala que, matei a aula hoje, fiquei em casa. Não mata a aula, não mata a quarta aula, porque tem conteúdo onde eu vou ensinar mais uma coisa pra vocês aqui de alça, ok? Ó, chegamos aqui no final da nossa bolsa. No final aqui, ó, do acabamento. Estão vendo que aqui tem correntinha e aqui último ponto. Então, agora sim é a hora da gente usar a nossa tesoura, que é pra cortar o fio. E eu vou mostrar pra vocês o que sobrou de fio. Pera aí que eu já vou pegar aqui, ó. Não vou nem parar o vídeo, porque eu quero pegar aqui já, ó, linha de fio, tá? Um agulhão, tá? Mas atrás. O que a gente fez aqui? O primeiro desenho, a parte de cima, só a bolsa, né, o fio e a agulha, eu não pedi na lista de materiais o agulhão. Então, agora, vocês podem usar o agulhão, mas agora eu vou usar a agulha, tá? Vem aqui por baixo, ó, da primeira correntinha. Este movimento que eu vou fazer com a agulha, vocês podem fazer com o agulhão, tá? Laça o fio e traz. O que a gente fez aqui? O primeiro desenho, a parte de cima da nossa correntinha. O intuito aqui é fazer desenhos iguais em cima e desenhos iguais na lateral. Então, agora eu preciso ir com este fio no meio desta última correntinha. Então, para fazer isso, eu venho com a minha agulha aqui de trás e pego o fio e levo lá para trás. Se vocês usarem o agulhão, fica mais fácil de fazer o arremate, tá? Se vocês tiverem o agulhão, é o mesmo desenho. Vou fazer com o agulhão. A gente vir e ajeitar